Olá pessoal, Cirilo Carvalho aqui, hoje para falar um pouco de climatizador e ventilador. Estamos ultimamente testando climatizadores, ar-condicionado e essa ideia de conforto térmico surgiu bastante e aí veio a dúvida, quando usar o ventilador, quando usar o climatizador. Faz diferença? Então vejam aí o que é melhor para vocês. Vamos lá? Acho que antes da gente começar, vale passar um pouco pela estrutura de cada um deles. O ventilador é um pouco mais simples e acho que a gente está mais acostumado com ele. Hélice grande, puxa ar por trás e joga para frente. Não tem nenhum segredo, quanto maior a hélice, normalmente maior é a ventilação e normalmente tem força de vento grande. Faz alguns anos que estão aumentando a quantidade de pás no produto, mas no geral isso pode mudar um pouco do barulho. Em termos de ventilação, 3 pás pode ventilar tanto quanto 6, quanto 8, quanto 14. Então, vai muito mais do conceito em si e aqui não muda nada de 3 para 6, para 8, para 14 pás. O conceito básico do climatizador é o mesmo do ventilador, jogar ar para frente, criar uma movimentação de ar. A estrutura interna é um pouco diferente, a forma das hélices é diferente, até para caber nessa estrutura. Mas se for considerar a ventilação em si do climatizador, é bem mais fraca do que do ventilador. Claro que tem climatizadores maiores, mas para conseguir a mesma quantidade de vento que um ventilador básico consegue, vai precisar de um climatizador bem mais complexo. A grande diferença do climatizador para o ventilador é a movimentação de água que tem nele para trazer um certo frescor. Ele tem um reservatório embaixo e ele com uma bomba consegue puxar para cima essa água e fazer ela passar por uma camada, tipo uma colmeia, onde o ar vai passar por essa colmeia e resfriar parcialmente nessa passagem. E assim, mesmo que você coloque água gelada dentro do reservatório, gelo dentro dele, vai baixar em torno de 5 graus se você estiver num ambiente de 30 graus, medindo na entrada versus a saída. E essa temperatura vai durar muito pouco nessa diferença de 5 graus, porque a água rapidamente vai trocar o calor com o ambiente e em 10, 15 minutos já vai ter praticamente a mesma temperatura de entrada e saída. E aí que vem a dúvida, para que utilizar um climatizador se basicamente a temperatura de entrada e saída vai ser a mesma quando utilizando o produto por bastante tempo. O que ele tem de vantagem versus o ventilador? E aí o assunto é conforto térmico. Basicamente nós temos um intervalo de temperatura e umidade que a gente está confortável com roupa ou com um pouco de jaquetas e algumas temperaturas, mesmo com jaqueta, vai incomodar ou mesmo quase pelado, vai ter problema também. Então, esse gráfico aqui mostra basicamente onde está o nosso conforto térmico. E isso é feito votos por milhares de pessoas e chegou-se nisso. Agora vai variar um pouco de cada um para cada um, então tomem isso e analisem por vocês onde vocês se encaixam. Como esses dois produtos são para refrescar o ambiente, vamos discutir esse gráfico somente na parte onde está calor. E nesse ponto tem uma concentração grande, onde tem uma umidade alta e temperatura alta. Considerando então de 60% a 80% a umidade ideal nessa temperatura alta, o climatizador começa a ficar interessante para aquele pessoal que está em cidades secas. Ele vai aumentar a umidade do ambiente e com isso trazer um conforto térmico mesmo com temperaturas altas. Por outro lado, se você for usar ele em Curitiba, por exemplo, quase todo dia do ano, onde a umidade já é super alta, ele vai trazer um desconforto térmico, passando a umidade acima dos 80%, se já não estiver já nessas condições. E ainda mais, se as paredes estiverem frias, vai acabar condensando água nas paredes, aumentar o mofo, aumentar a umidade geral. Então, não é legal ter um climatizador em cidades onde já estão úmidas por natureza própria. De repente, em cidades que tem bastante pó, pode ser interessante, porque ele tem um filtro atrás, diferente do ventilador, e ele consegue coletar um pouco desse pó e não deixar passar para frente. Quando você está utilizando com água, ele ainda fica lavando o filtro com frequência e ajuda. Para aqueles que moram no litoral, maresia aumenta a umidade, então ventilador vai ser o ideal. Caso consiga um ar-condicionado, é até melhor, porque assim você consegue baixar a umidade das salas. Bem, gente, basicamente é isso. Queria falar um pouquinho dos dois. É interessante usar o climatizador em cidades secas, utilizar o ventilador em cidades úmidas, e é isso. Vou falar logo de climatizadores para vocês, comparar dois, e assim ver o que vocês acham. E por hoje é só. Nos vemos na próxima e até mais.